Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual e a gente vai conversar definitivamente sobre o Wicked. Vem comigo, vem! É o seguinte, eu assisti dublado, eu assisti legendado e eu vim aqui falar pra vocês o que é o Wicked e qual foi a minha opinião total aí de toda essa experiência Wicked que eu tive durante esse mês. Eu já vinha fazendo conteúdos sobre o Wicked há muito tempo e por isso fui convidada para a pré-estreia em São Paulo. Então eu assisti o Wicked dia 13, uma semana antes, né, dele chegar no cinema para todo mundo. E eu assisti a versão dublada. Eu já até fiz um vídeo aqui, vou deixar nos cards para vocês, um vídeo falando só sobre essa experiência que eu gravei no dia mesmo. Para quem não sabe, o Wicked é a história não contada das bruxas de Oz. A Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa do Norte, elas se encontraram antes dos acontecimentos, onde a Dorothy encontra as duas, né, e tem todo aquele ritual para tentar voltar para casa. Essa história foi escrita por Gregory Maguire, que é um autor que usou, né, que se inspirou no universo de O Mágico de Oz para criar a sua história. E essa história acontece muito antes da Dorothy chegar até a Terra de Oz. Essa releitura de O Mágico de Oz, chamada Wicked, ela foi um sucesso nos anos 90, mas não alcançou grandes públicos, até que em 2003 ganhou um musical na Broadway. No começo, o musical nem chamou tanta atenção, mas em cerca de um ano ele já tinha pago todo o investimento e tinha se tornado um dos mais assistidos musicais da Broadway, tanto que ele está em cartaz há 21 anos ininterruptamente. Então a gente tem aí, né, um grande elenco original, que inclusive é o elenco que a gente tem músicas no Spotify hoje e tudo mais, e a gente tem ao longo dos anos diversos outros elencos da Broadway e diversas montagens ao redor do mundo, inclusive no Brasil. E alguns meses atrás a gente percebeu que a Universal estava escolhendo as pessoas que tinham sido Glindas e Elfabas em seus países para dublar o Wicked, que foi uma grande homenagem ao teatro musical. E nós tivemos a Mira Ruiz fazendo a voz da Elfaba e a Fabi Bang fazendo a voz da Glee. As duas foram extremamente criticadas nas redes sociais, né, porque os fãs da Ariana Grande queriam ver a moça que faz a Ariana Grande no Brasil, né, a voz da Ariana Grande no Brasil, sempre como Glinda, e tentaram comparar as vozes e não combinava e tal. Gente, eu tenho zero conhecimento em dublagem, então não posso falar sobre técnicas de dublagem. O que eu posso dizer é que eu assisti dublado e eu amei. Outro ponto que foi bastante criticado também foi o fato das músicas serem dubladas. Porque normalmente, nesses musicais tipo La La Land, Os Miseráveis, eles não foram dublados. Mesmo a versão dublada desses musicais, as músicas permaneceram legendadas. O que acontece também em O Mágico de Oz de 1939, as músicas não são dubladas. Mas, eu acho que, aí vai minha opinião sobre o assunto, né? Se você vai fazer uma sessão dublada, então dubla tudo de uma vez, principalmente porque a gente já tem as músicas no Brasil. Eles usaram as mesmas letras que foi usada no musical aqui, na montagem brasileira, foi colocada no filme. Então, assim, faz tudo dublado, né? É acessível para quem tem deficiência visual, é interessante para quem não consegue fazer a leitura e acompanhar a história, porque acontece, tem gente que tem essa dificuldade. É interessante para crianças que forem assistir. O filme é indicativo para 10 anos ou mais, só que a gente sabe que tem muitas crianças que assistem, inclusive o musical. Então, é acessível para a maioria das pessoas. E se você quer ver legendado, está impecável também, você tem a opção de ver legendado. O que a gente precisa é cobrar mais dos cinemas brasileiros para ter mais opções legendadas, porque ultimamente está tendo, alguns nem tem legendado, e os que tem estão colocando muito tarde ou de tarde. E aí acaba que a gente não tem acesso a essas sessões. Muito bem, a minha primeira experiência com o Wicked foi a versão dublada, né? E eu tava assim super ansiosa, principalmente porque eu soube que a própria Fabi Bang e a Mira Ruiz estariam na mesma sala que eu. Então assim, foi incrível, porque toda vez que a gente sentia que aquilo tava maravilhoso, tinha aplauso, as pessoas, né, elogiavam, e foi uma experiência muito incrível. Pra mim, a dublagem ficou maravilhosa. Eu achei, assim, que as duas respeitaram muito o que a Ariana e a Cynthia tinham feito com as personagens. Por exemplo, eu assisti um musical aqui no Brasil. Eu sei como a Fabi Bang é de Glinda. E eu sei que na dublagem ela não foi a Glinda que ela é no musical, porque ela estava emprestando a voz dela para outra atriz, né? Estava emprestando a voz dela para uma outra Glinda, que tinha sido interpretada por uma outra pessoa.
E eu achei isso de um cuidado, e provavelmente isso tem muito a ver com a direção de dublagem, né? Eles já devem trazer isso mesmo na hora de dublar. Então eu achei incrível. E eu achei assim que as vozes ficaram muito perfeitas. Eu consegui conectar o rosto com a voz dublada. Demorei um pouquinho com a Fabi e a Ariana, mas logo o negócio engatou e parecia que tipo, a voz dela era aquela. E eu adorei a Mira como Cynthia. Né? Ah, mas é que não combina a voz e tudo mais. Realmente, são vozes completamente diferentes. Mas, quando você está assistindo dublado, e você já entrou naquela imersão dublada, desde voz até a música, você consegue perceber que aquela voz combina com aquele rosto. E aí você para de comparar a voz das duas, porque não tem por que você comparar a voz das duas se você está vendo a voz de uma só. Né? Se você está no legendado, você vai ver só a voz da Cynthia, se você está no dublado, você vai ver só a voz da Mira. Então não tem por que você comparar a voz. Pelo menos essa é a minha opinião. Deixando esse lance de dublagem pra lá, eu quero falar com vocês sobre o filme Wicked. O Wicked, ele traz como plano principal a amizade entre Glinda e Elphaba, que é construída ali nos nossos olhos, porque elas começam se odiando. Então, a gente tem isso como a parte principal da história, e é o que rege a história. Então, tudo o que acontece além disso fica um pouquinho assim, de lado, assim, de secundário, sabe? Porque a parte principal é a amizade das duas. E aí, gente, não existe possibilidade de você ter uma Elphaba e uma Glinda que não se conecte de verdade. Você vê que a Mira e a Fabi são super amigas e elas se conheceram no musical, quando elas fizeram em 2016. Você vê que todas as Elphabas e Glindas, elas têm uma conexão que é única. Você não consegue, não existe como, porque é um negócio muito forte. E aí você tem muito isso com a Cynthia e a Ariana. Você vê isso até nas entrevistas que elas dão, entendeu? E isso reflete na tela. Existe ali uma cumplicidade, uma química que é inegável. E isso é necessário nesses papéis, né? Como vocês sabem, o filme tem 2 horas e 40 de duração e, gente, não parece. As 2 vezes que eu sentei no cinema, eu já sabia a história, já tinha visto o musical, eu sabia onde ia parar. Eu sentei e eu não vi 2 horas e 40 passar. E fazia tanto tempo que isso não acontecia quando eu ia no cinema, sabe? Eu acho que cada cena, cada transição de cena, cada forma como as coisas foram colocadas e dirigidas e produzidas, culminaram num espetáculo perfeito. Quando o pessoal fala assim, é o filme do ano, é o filme do ano. Porque é uma coisa, uma gama de coisas, né? De situações que precisavam encaixar, voz, figurino, fotografia, roteiro, transformar aquilo que a gente via com muita facilidade no palco em uma experiência para o cinema, porque são coisas diferentes. Então, assim, tudo isso foi feito de maneira, assim, impecável. Eu não vou ficar surpresa se o diretor ganhar o Oscar de melhor direção. Porque, assim, o que foi feito ali foi um espetáculo cinematográfico. Na segunda vez que eu assisti o Wicked, que foi legendado, foi no dia 19, que era pré-estreia, né? E aqui na minha cidade temos Cinépolis. Então, eu comprei o copo. Queria os dois, mas comprei um só, né? Porque deixa em off. Gente, mas é um copo de muito boa qualidade, tá? Ele tem rosca. Aqui dentro tem a parte de plástico, tudo bonitinho. Assim, dá pra usar por bastante tempo. E eu achei a coisa mais linda. O jeito que foi feita as cores, deixa o brilho, né, por causa da textura. Nossa, eu amei. Já estou, inclusive, usando. E aproveitando também, mostrei pra vocês no shorts, mas vou mostrar aqui também. Gente, o que é isso aqui? Que perfeição. Eu tô impactada com os produtos Wicked que estão saindo. Se eu pudesse, eu comprava tudo, mas não posso. Então, vou só selecionar aquilo que faz mais sentido pra mim. Aconselho vocês a fazer o mesmo, porque senão a gente tá perdido. Voltando a falar do filme, gente, eu vou soltar a partir de agora alguns pequenos spoilers, tá bom? Então, se você não assistiu ou se você não quer saber, você para o vídeo aqui, por sua conta e risco, beleza? Se você ficou, porque você quer saber. Temos uma parte em que aparece as atrizes originais da Broadway e elas têm um destaque super legal. A Isina e a Kirsten, elas entram no momento e elas meio que têm a personalidade, uma da Elphaba e outra da Glinda, e elas têm uma música só pra elas, então a gente ouve a voz delas, e foi uma coisa encaixada ali que fez todo sentido. Gente, foi de muito bom gosto. E assim, quando eu vi dublado, a parte que eu fiquei mais curiosa pra ver foi essa parte, porque eu queria ver legendado com a voz delas.
Eu tava mais curiosa pra ver a voz delas do que da Cintia e da Ariana, vou ser muito sincera. Mas a da Cintia e da Ariana é um negócio impecável, de lindo. Inclusive, eu quero ver de novo legendado também, dublado também. Quero ver de novo. Voltando, eu achei de um bom gosto a forma como foi uma participação super especial, mas que não ofuscou a Ariana e a Cintia, porque também acho que nem tinha como. Fez uma homenagem a quem começou tudo, assim, eu achei impecável. E considerando, né, que em todos os outros lugares a gente estava tendo a dublagem feita pelas atrizes originais de cada país, ficou muito legal terem colocado as duas que são as atrizes originais do país onde tem o filme e não vai ter dublagem, né? Então, enfim, eu achei que foi muito legal terem colocado elas. E as duas vezes que eu assisti assim, tipo, eu achei muito legal. Sorri, sabe? Foi muito bacana de assistir, de verdade. Quero falar um pouquinho sobre os personagens secundários com vocês. Madame Marble primeiro. Eu tinha feito um vídeo aqui falando sobre como ela estava diferente do musical nos trailers, e isso se concretizou. Inclusive daquela parte que ela fala, né? Esta bruxa má! Que é quando ela fala da Elphaba pela primeira vez com bruxa má, que tava todo mundo esperando um berro, um grito como no musical, nós não tivemos uma coisa mais contida, uma coisa mais maldosa, uma coisa mais maléfica, sabe? Que é justamente o que a gente encontra na Madame Marble no livro de Gregory Maguire. Então, se você tá interessado em saber também um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês esse vídeo, que ficou muito legal. A Michelle fez o papel, assim, incrivelmente, sabe? Tipo, os olhares, a forma de postura dela, assim, aquela superioridade da Madame Marble, sabe? Eu achei que foi uma escolha incrível. Assim como o Mágico de Oz, que tem pouquíssimo tempo de tela, mas que roubou a cena quando ele apareceu, foi muito legal. E eu gostei muito da parte que eles colocaram, eu não lembro se tinha isso no musical ou não, onde a Glinda meio que escolhe que a estrada de Pedras Amarelas será amarela. Não tenho certeza se isso já existia ou não, se existia me passou despercebido, mas eu achei muito legal. Naquele momento ainda não existia a estrada de Pedras Amarelas, que é tão comum, né, que chama tanta atenção no Mágico de Oz. E também quero falar do Fiyero. Ai, gente, eu já adoro esse ator desde Bridgerton, né? E eu, assim, eu não tava botando muita fé, pra ser sincera. Mas eu achei que ele fez o papel de uma maneira tão impecável. E, assim, ele tem uma energia que contagia todo mundo que tá ali, sabe? Ele colocou isso no personagem de tal forma que parece que o Fiyero sei lá, ele sabe que ele tá conquistando todo mundo, sabe? Sei lá, eu não lembro de ter sentido isso tão assim no musical. De repente, né, o ator que eu vi na vez que eu vi não tinha tanto assim isso, mas esse tinha muito. Né, uma energia que conquista todo mundo que tá à volta, que muda o ambiente, que modifica o ambiente quando ele entra, assim, sabe? E aí, né, a gente vê que no finalzinho ali do filme tá se cavando um romance entre Elphaba e Fiyero, tanto que ela canta uma música que ficou... Gente, aquela cena dessa música. Eu acho que Tudo Mudou o nome dela em português, não lembro. Gente, ficou incrível a cena. Ela cantando assim na floresta, né? Logo que eles salvaram o leão. E depois ela vem e começa a olhar pra ele. E ele tá lá com a Glinda e tal. E a gente já percebe que ele tá questionando essa relação com a Glinda. Mas assim, eu tô quero ver como que vão colocar isso no próximo filme. Porque eu lembro que na peça isso me incomodou um pouco, nesse negócio delas disputarem um cara, enfim, né? Uma amizade tão forte, ter isso no meio, sabe? Talvez nos anos 2000 isso era mais comum, hoje em dia nem tanto. Enfim, eu lembro que quando eu assisti, isso não tem no livro, né? Uma coisa que não tem no livro do Gregory Maguire, então foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, um pouco, sabe? Boq e Nessa Rose, também incríveis no papel. Olha, gente, sério, o pessoal que fez o cast desse filme, ó, sério, tá impecável. Daí, nós temos aí alguns fanservices para o Mágico de Oz que eu queria citar pra vocês aqui, né, que eu já citei em alguns vídeos por aí, mas quero deixar aqui nesse, que é o finalzão, né, o compacto com tudo, o que eu achei do filme. Logo que começa, né, eles tacam lá um Wicked Parte 1 com a mesma fonte de O Mágico de Oz de 1939, que eu achei, assim, muito legal. E também a cena em que o Fiyero e a Elphaba estão salvando o leão, eles colocam ele numa cestinha e saem, né, pedalando. E a Bruxa Má do Oeste, em 1939, no Mágico de Oz, ela anda numa cestinha, né, e que o Totó tá preso lá dentro, porque ela quer maltratar o Totó, levar pro sacrifício, enfim. E assim, eu senti ali, né, aquela referência que eu achei o máximo.
Outra coisa que eu também achei muito interessante, que eu não comentei com vocês, é que logo no começo, quando a Glinda tá falando sobre a morte da Bruxa Má e como foi, aparece a Estrada de Tijolos Amarelos, né? E aparece a Dorothy, o Homem de Lata, o Leão Covarde, e o Espantalho indo de volta, né? Descendo o País dos Winks, de volta à Cidade das Esmeraldas, para que eles provem pro mágico que a bruxa realmente morreu. Isso é uma coisa que no musical ficou um pouco deixado de lado. Eles não mostram muito o que acontece com a parte que é Mágico de Oz, sabe? Que é Dorothy, Espantalho, Homem de Lata e tal. Eu acho que talvez pro filme eles tenham separado um tempinho de tela a mais para isso, o que seria muito interessante. Porque no livro do Gregor Maguire, a Dorothy vai até o País dos Winks atrás da bruxa, não para matá-la, mas para pedir desculpas por ter matado a irmã dela. Eu queria muito ver essa cena. Seria muito interessante. Agora, pra finalizar, gente, sabe o que eu queria que vocês tivessem de experiência? A versão dublada e legendada. Mas assim, sabe, sem o preconceito de achar que um tá competindo com o outro. São públicos diferentes daqueles que escolhem ver legendado e escolhem ver dublado. Sabe, são dois espetáculos maravilhosos. E assim, a impressão que dá é que você tá vendo filmes diferentes, sabe? Porque a voz muda e muda um pouco a forma como as músicas são cantadas. Eu acho muito interessante que a gente tenha a opção de ver os dois, sabe? Que a gente tem como prestigiar a dublagem brasileira e principalmente as atrizes do musical brasileiro que trouxeram o Wicked pro Brasil, que fizeram a gente ter uma comunidade de fãs de Wicked, ao mesmo tempo que você pode ver a voz original da Cynthia e da Ariana, sabe? E como elas pensaram aquelas personagens. A gente não precisa escolher, não é uma batalha, sabe? Não é uma briga entre os dois formatos. Tem público pros dois. Então é isso, gente. Foi isso, assim. Eu amei esse novembro em que eu pude afundar dentro de Wicked e viver isso, sabe? Foi incrível. No meu Instagram tá cheio de conteúdo sobre Wicked. Se você quiser dar uma olhada, vai lá, Carol Mariotti. Não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações, né? Já dá um joinha aí no final do vídeo, quase, mas tudo bem. Eu amei viver isso e eu tô louca pra viver isso de novo daqui a um ano, na segunda parte. Estou extremamente ansiosa pra segunda parte de Wicked, que eu acho que vai ser, assim, mais incrível, mais emocionante e mais maravilhoso, porque a gente vai ter um público muito maior esperando essa parte 2, porque eu tenho certeza que o Wicked vai conquistar muita gente que não conhecia o musical ou que diz que não gosta de musicais. Eu tenho certeza. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui nos cards ou nos links aqui embaixo tudo quanto é vídeo que eu já fiz sobre o Wicked e sobre o Mágico de Oz. Tem muito conteúdo aqui no canal, então você pode procurar e ver e tirar algumas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que eu tiro pra você, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo, tá bom, galera? Um beijo! Tchau, tchau! Gostou desse conteúdo? Tem desses e muitos outros nesse canal, que está aqui na ativa há quase 10 anos. São mais de 600 vídeos, e desses 600 eu vou deixar aqui 2 que eu tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo, vem!